Às vezes, e esse às vezes são muitas vezes, né? Você você acha que Deus não liga para você, que Deus não te enxerga, que Deus não te vê, que Deus nem sabe quem é você. É isso que você pensa às vezes. Que Deus não liga para o seu problema, que Deus não se importa com a sua doença. Às vezes você já até perdeu alguma parte do seu corpo, ou algum membro, ou algum órgão. Você fica com aquele espírito de autocomiseração, né? Só problema, as coisas não acontecem. Às vezes parece que você olha para um lado, olha para o outro, e ninguém pode ajudar você. Ninguém. Às vezes parece que você está assim, como eu, andando no meio da noite, sozinho ou sozinha. Às vezes você até olha para trás, dá a impressão de que tem alguém te seguindo, mas não é um sentimento bom, é um sentimento ruim. E você continua nessa sua jornada no escuro. Aí às vezes você olha para o alto, olha para o céu, esperando alguma resposta e nada. Parece que essa fase de penumbra, essa fase de escuridão nunca vai passar. Tem algumas dificuldades que você passa que são bem específicas na sua vida, né? São bem específicas. Como, por exemplo, não conseguir honrar ou vencer o seu mês, ou atravessar, chegar até o outro mês com todas as contas zeradas. Quem sabe uma dor de cabeça que não passa nunca. Toma remédio, toma remédio, toma remédio.
e nada. Nada. Nenhuma resposta, nenhum alívio, nenhum tipo de, sabe, brisa suave, nada. Parece até que não tem sentido de você viver, né? Todas as vezes você já perguntou isso. Para que eu existo? Qual o motivo de eu ter sido criado ou por que eu estou aqui? Se a minha vida é sempre essa desgraça, se a minha vida é sempre cheia de problema, sempre parece que eu sou até uma pessoa amaldiçoada, parece que, sabe, o mundo maligno, parece que ele escolheu morar na minha casa 25 horas por dia. Aí eu olho para outros lugares, para outras pessoas, olho para vidas postadas na internet e parece que todo mundo, absolutamente, todo mundo, mesmo que seja um pouquinho, é feliz. Só eu que não. Aí eu fico pensando, quer saber? Não vale a pena não. Não quero mais continuar assim essa vida desse jeito não. Aí eu prefiro então, né? Não vem nenhuma resposta do céu. Você olha pro céu, tudo escuro. Olha para um lado, olha para o outro. Ninguém ajuda. Passo por momentos de luz, mas são luzes artificiais que de verdade nada conseguem fazer para mudar o meu quadro. Quer saber? Para mim chega. Quantas vezes você já até pediu para Deus te responder e nada, nenhuma resposta. Você já até pediu para ouvir a voz dele. Se o Senhor é real, fala comigo, só tá eu aqui, fala comigo. E nada de Deus te responder, coisa nenhuma, nada. Então não é verdade não, Deus não existe. Você pensou. Sabe, você se deita, para descansar durante a noite. Você tem um órgão aí chamado coração. A sua mente, ela não desliga totalmente, mas ela vai para lugares onde esse Deus que você
pensou pelas circunstâncias que ele não existe, leva a sua mente. Enquanto isso, o seu corpo, o seu coração está batendo, a sua mente continua funcionando, o seu corpo está descansando, a temperatura do seu corpo continua a 36, 37 graus e meio. E o seu coração e as horas passam. O seu corpo mantém a temperatura. O fluxo sanguíneo continua percorrendo todas as veias, todos os seus vasos sanguíneos, dos mais fininhos aos mais grossos, como as artérias. Nesse vai e vem celestial dentro de você. E você não sabia, mas também durante o seu sono, os seus ossos são renovados. Isso mesmo. Você recebe uma espécie de perda e reconstrução óssea toda vez que o seu corpo está descansando durante a noite. Todas as suas enzimas ruins são excretadas, são preparadas pelo seu intestino e tudo fica devidamente encaminhado para que você, logo ao acordar, vá no banheiro e jogue fora tudo aquilo que Deus limpou do seu corpo enquanto você estava dormindo. Porque enquanto você estava acordado ou acordada, você sujou o seu corpo todinho por dentro. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Pai de amor, Ele pega você, coloca no colo dele, faz até o seu cabelo crescer enquanto você dorme. Renova todas as suas energias. Ajusta todos os dias um relógio que Ele colocou dentro de você, dentro de cada ser humano, um relógio que Ele colocou dentro de cada ser humano, chamado relógio biológico. E esse relógio funciona melhor do que qualquer relógio britânico. Pode ser o melhor relógio de Londres,
pode ser um Cartier, não chega aos pés do relógio biológico de Deus. E não para por aí. Quando vai chegando o amanhecer, ele começa a causar um pequeno desconforto. Começa a preparar a sua mente novamente para assumir de novo as rédeas do seu corpo. Porque até então ela estava em um local sendo refeita, alinhando as memórias, alinhando os padrões morais. É o que Deus faz com a gente durante o sono. E aí vai chegando amanhã, o sol vai se levantando aos pouquinhos lá no horizonte. E o seu corpo, assim como o sol, começa a entender como que Deus chegasse no seu ouvido, assim como uma mãe ou como um pai chega no ouvido do filho ou da filha de manhã cedo e fala assim: filho, acorda. É hora de ir para a escola. Durante algumas horas, todos os dias, Ele cuida de você, te põe para descansar. Mesmo que você não veja, Ele coloca de novo mais um ânimo em você. Então, você abre os seus olhos e vê tudo. Você vê tudo, você vê tudo, você vê tudo. Você vê tudo. Você levanta, senta na cama, olha ao seu redor, você consegue enxergar as cores. Você sente o cheiro das coisas. Você vai no banheiro. Você toca na água da torneira. Você olha pela janela. E o sol está brilhando. A ponto de ofuscar um pouco seus olhos sem nem você sair lá fora.
Aí já que você se colocou de pé, você ativa novamente o seu eu, que por estar ofuscado, com a memória ofuscada pelas circunstâncias, você não consegue ver, você não consegue enxergar. Que mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, Ele soprou o dom da vida em você. E por você estar tão cheio de problema, tão cheio de angústias, sabe? Tão sufocado, tão sufocada pelas amarguras e as pressões dessa vida, você não consegue enxergar que assim como, sabe quando a gente tem um bebê e ele está começando a andar, ele fica meio que tateando, né? Se apoiando nas coisas, e tudo na casa é o potencial perigo, porque o bebê ainda não sabe andar direito, não tem firmeza. E aí a gente fica observando tudo que o bebê faz, o que ele coloca na boca, a parte sensorial dele, para saber o que ele está sentindo, porque ele não sabe nem mesmo falar direito, né? Então, o pai, ele tá lá. E muitas das vezes o filho, como não sabe falar ainda, ele entende o pai só no olhar. Como quem diz, olha, não, não pode. E a criança entende. Ela entende que não é para ir até ali, ou que não pode colocar o dedo na tomada. Ela entende que, pela expressão facial do pai, tem algum perigo real ali. Assim é o Deus Pai. O Deus Pai que nos acompanha o tempo inteiro, o tempo todo, integralmente, observando e cuidando o máximo possível para que nem o mal ou nenhum perigo real toque na gente, ou que nós
toquemos em algo que é potencialmente ruim e vai nos causar algum dano real. Só que tem criança que é teimosa, né? Ela toca naquilo que não é bom para ela. E ela sofre as consequências. Muitas das vezes eu atribuo a Deus ou a falta da minha percepção de Deus na minha vida coisas que eu mesmo busquei, coisas que eu mesmo causei. Por exemplo, doenças no meu corpo, o modo de eu me alimentar, as bebidas que tomei. Às vezes até eram docinhas, gostosas, mas ao longo dos anos foram me estragando um pouquinho mais. E por isso, Deus o Pai, sempre, todos os dias, me limpa durante a noite, para eu jogar no lixo pela manhã. E mesmo assim, eu estou sempre dando um jeito de me sujar um pouquinho mais a cada dia, cada dia. E todos os dias e todas as noites, Ele tem o mesmo cuidado comigo. Sei lá, às vezes por 20, alguns partem aos 20, alguns partem mais cedo que isso, outros partem aos 30, outros partem aos 40, outros partem aos 50, outros vão até os 77, outros chegam até os 95. Atualmente, ainda temos pessoas com mais de 100. Aí você imagina um pai tão amoroso, tão cuidadoso, que fica durante 100 anos, 100 anos, 100 anos, tendo o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo amor com um filho ou com uma filha, na esperança, na esperança de que nesse espaço de tempo, que é curto, não é longo, é curto, esse filho ou essa filha dê a atenção devida a ele, quando desde sempre já deveria ter sido feito isso. Que pai é esse? Ele não pode ser humano, não pode ser um pai natural. Um pai natural desistiria. Um pai natural não aguentaria. Que pai é esse? E eu, na minha cegueira, eu atribuo tudo que é de ruim que eu estou vivendo a esse pai que durante todos esses anos só tem cuidado de mim, esperando ainda, com a paciência de pai, que eu olhe para ele com os olhos que eu deveria ter olhado desde sempre. Onde está o erro, hein?
Onde é que está o defeito? O que está faltando? Quando eu respiro, o ar entra nos meus pulmões. Isso aumenta meu fluxo sanguíneo, meu coração bate, o sangue flui até o cérebro, vai até o pé, volta até o cérebro, vai até o pé, com uma mini escala no coração. Sai de um lado do corpo, passa pelo outro lado do corpo, volta para o centro e faz esse ciclo ininterruptamente durante anos e anos e anos e anos. Nenhuma tecnologia humana também nem vai nunca conseguir reproduzir isso. Eu e você somos feituras da mão de Deus. Criaturas de barro, mas um barro especial. Ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida. Foi ele quem disse: haja luz. Que amor é esse? Como alguém pode investir tanto em alguém que pode oferecer tão pouco, tão pouco? Tão pouco. As minhas respostas são tão baixas perto do que deveriam ser por causa do investimento que ele fez em mim. As minhas frustrações são tão pequenas, perto de alguém que se doou literalmente por mim. E eu cego, caminhando no escuro, pergunto: aonde está Deus?